Graça e paz, meus amados. E aí, tudo bem com vocês? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de meditarmos a sua palavra, de sermos alimentados por ela, confrontados por ela, avivados por ela, porque é isso que a palavra de Deus faz em nós. E nesse dia, o Senhor tem ministrado uma palavra ao meu coração sobre fortaleza, refúgio, Salmo de número 46. E é impossível, meus queridos, nós pensarmos em fortaleza e não pensarmos em exército. E meditando em exército, me veio o seguinte pensamento: exército de Cristo e exército do mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Então, se a gente parar para pensar, para refletir um pouco, nós vamos ver que existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E de uma forma ou de outra nós vamos ser influenciados por um reino ou por outro. De uma forma ou de outra nós vamos estar alistados para um reino ou para outro. Então, nós precisamos pensar para qual reino nós estamos trabalhando, em qual reino nós estamos lutando, se no reino das trevas ou se no reino da luz. É uma verdade, queridos, incontestável. Existem coisas profundas se nós pararmos para pensar. Eu queria que você meditasse comigo nesse dia, abrisse o seu coração para que você pensasse comigo em relação a isso. Se a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e existe o reino de Jesus Cristo, que é a igreja dele aqui na face da terra. Esse reino ele está em constante guerra de um para com o outro. E eu queria falar algumas diferenças que tem as armas que são usadas pelo reino das trevas e algumas armas que são usadas pelo reino da luz. O reino da luz, queridos, a nossa guerra ela é travada no Espírito. Não existe outra forma daqueles que querem andar com o Senhor, daqueles que se alistaram nesse exército, caminhar. Nós somos guiados e lutamos no Espírito. A Bíblia fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, nós lutamos no Espírito. Nós não lutamos na carne, nós não guerreamos na carne, nós lutamos contra a carne. Nós não queremos fazer a vontade da carne, nós queremos fazer a vontade daquele que nos chamou, do nosso general que é Cristo Jesus. E Ele nos chama para lutarmos no Espírito, sempre, né? Sempre. Seja lutando por nós mesmos, para que não venhamos a cair em tentação, para que possamos nos amadurecer, lutando contra a nossa própria vontade, né? Negando a si mesmo, ou seja, para com as outras pessoas, na hora de ajudar os outros. A nossa palavra precisa ser sempre uma palavra direcionada no Espírito, algo que combata o reino das trevas. Porque o reino das trevas, querido, também age no Espírito. E às vezes, por agir no Espírito, muitas pessoas não estão enxergando o estrago que Satanás, que é o capitão, né, que é do maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. Então ele é o general deste mundo, é ele que manda. Então se nós não estivermos atentos contra as setas, as armadilhas, as ciladas do inimigo, nós estaremos perdidos, seremos enganados. Né? Então, existe essa necessidade de nós conhecermos e atentarmos para isso. Talvez muitas pessoas se escandalizem, mas tudo é Espírito, tudo é no Espírito, tudo você tem que colocar Deus, tudo é Deus. Deus não quer saber. Deus, queridos, Ele quer saber de tudo que nós fazemos. Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Deus, Ele quer fazer parte da sua casa, da sua família. E se você faz parte desse exército, você precisa aprender a lutar. Você precisa aprender a manejar a espada. A Bíblia fala que a Bíblia é a espada do Espírito. Ela é mais penetrante de qualquer espada aí. Ela é a espada de dois gumes, a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos
ao que está escrito aqui para lutarmos contra as astutas ciladas de Satanás. Que é isso que ela nos ensina, para estarmos atentos, vigilantes a todo momento. Então, a nossa família muitas das vezes é atacada, é bombardeada pelo nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Que a Bíblia fala que ele veio, sabe para quê? Para matar, para roubar, para destruir. Aí eu chego e respiro fundo aqui, querido. Se você não está alistado nesse exército, se você não faz parte do reino de Deus, do exército de Cristo, quão vulnerável você está em relação aos ataques do inimigo, aos ataques do adversário. Muitas das vezes ele entra na sua casa, entra na sua família e faz coisas, realiza coisas que você nem vê na vida do seu filho, na vida da sua esposa. Por quê? Porque nós precisamos estar em espírito para vermos algumas coisas. Nós precisamos fazer parte desse exército de Cristo para identificarmos as setas malignas que o adversário joga contra as nossas vidas. Meus queridos, que esse tempo que eu tenho servido ao Senhor, muitas vezes eu lutei, muitas vezes eu guerreei, todas as vezes eu fui muito mais que vencedor. E lutando no Espírito, quando as minhas crianças eram pequenas, né? Eu tive muitas experiências com Deus, muitas espirituais. Você, né? Quem sabe um dia eu possa contar aqui. Mas são lutas que vivemos no Espírito, que se eu tivesse na carne ali, se eu não tivesse em Deus, eu não teria vencido. E Deus sabe como estaria a minha casa hoje, a minha família hoje, se eu não tivesse ali, alistado nesse exército de Cristo, tendo esse apoio, tendo o Senhor como meu refúgio, tendo o Senhor como a minha fortaleza. Porque é isso que Ele é, querido. Ele é refúgio. Refúgio quer dizer paz, quer dizer tranquilidade, quer dizer sossego. Se nós estamos em Deus, se fazemos parte desse exército celestial, porque é isso que nós somos um exército celestial. É muito profundo isso, meus queridos. Porque se lutamos no Espírito, os anjos do Senhor, né, que trabalham em nosso favor, também lutam por nós. Nós não podemos vê-los, mas eles guerreiam por nós. E lutas invisíveis, livramentos que nós nem mesmo notamos, nem mesmo vimos com os nossos olhos carnais aqui, com esses olhos. Né? Que Deus ele abra o nosso entendimento para que possamos ver também essas coisas, essas lutas travadas, para que possamos ter mais experiência com o Senhor. Mas essas lutas, elas são travadas no Espírito. Fortaleza quer dizer o quê? Torre, fortificação, lugar de defesa, segurança, é um lugar de resistência. Então, quando nós somos esse exército, nós estamos seguros em Deus. Essa rocha inabalável, essa fortaleza inatingível. Eu falo isso com muita certeza, queridos, porque não há nada que possa nos deter quando estamos em Deus, quando estamos no Senhor, porque é Ele que nos guarda, nós estamos sob a proteção dEle. Então é algo muito sério. O salmista diz assim no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam e faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Que palavra tremenda, querido. Saber que o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é do exército, ele é dos exércitos. Ou seja, ele é maior que todos os exércitos. Isso é algo demais, muito demais. Ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista ainda fala, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer o seu nome, eu vou dizer. O Deus de Moisés é o meu refúgio. Você pode dizer onde você está aí, diga o seu nome e diga: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Se você tem essa convicção, meu amado, você é inatingível, você é invencível, porque você tem o Senhor como seu general, como seu capitão. Isso é maravilhoso. Tome posse dessa palavra nesse dia. Queria ler também com você em Abacuque, capítulo 3, 17 ao 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, eu gosto de ler o contexto, para que depois chegamos na palavra-chave aqui, que é a fortaleza. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Querido, isso quer dizer que independe de circunstâncias dessa vida. Independe daquilo que aconteça com você na terra. O Senhor vai ser a sua fortaleza. Nele você vai estar seguro. Nós, quando caminhamos com Cristo, meus queridos, nós não podemos temer aquilo que nos possa fazer o homem. Aquilo que possam fazer contra o nosso corpo, contra a nossa carne mortal. Porque o tempo que temos aqui na terra é muito curto. Isso em breve vai passar se comparado à eternidade, que é isso que nós realmente viveremos. A vida que nos espera é a eternidade. A Bíblia fala que com Ele nós reinaremos, nós triunfaremos. Nós faremos parte, andaremos com o Senhor face a face, nós poderemos vê-lo. Seremos semelhante a Ele. Então existe algo muito maior nos esperando. Nós não podemos olhar para isso que estamos vivendo aqui, nesta terra, porque senão nós vamos nos decepcionar, nós vamos falhar, nós andaremos na carne, olharemos para a carne, olharemos para as coisas, as circunstâncias. Mas precisamos entender que o nosso reino é um reino espiritual, é um reino celestial, e é nesse exército que estamos alistados. No exército de Cristo. E nesse exército nós lutamos diariamente, cotidianamente, todos os dias. Nós enfrentamos guerra. É um leão que nós matamos todo dia. Mas esse leão, querido, é um leão espiritual, né? É algo espiritual. Às vezes tratamos esse leão aí como um trabalho que a gente tem que fazer, como algo mais... É no Espírito nós vencemos todas as coisas. Que o Senhor Ele venha, sendo nosso general, nos capacitar para esta guerra. Que Ele possa nos ensinar como guerrear, nos dando estratégias espirituais, seja no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, para que você possa vencer as guerras, as tribulações e o nome dele ser glorificado, porque quando vencemos, o general ele é exaltado, quando vencemos é ele que é glorificado, a honra, o louvor são dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O salmista no Salmo 27 diz assim, ó, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então como podemos ter medo, meus queridos, do que pode nos fazer o homem, do que pode nos acontecer, se nós estamos seguros no Senhor, se estamos seguros nesse Deus que criou todas as coisas, inclusive nós, a sua imagem e semelhança. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei, eu terei confiança, disse ele, não serei envergonhado. Ele fala que o Senhor nos guiará e nos conduzirá por causa do nome dele. Então é por causa dele que ele vai nos conduzir, é por causa dele que ele vai nos guiar, nos ensinar, porque ele é o nosso general e ele não pode ser envergonhado.
meu querido. Nosso Deus, ele não pode ser confundido porque ele é rei por excelência. Ele é um Deus por excelência, ele é um Deus que não falha. E se ele não falha, ele não vai falhar com você, ele não vai falhar com a sua causa, ele não vai falhar com a sua família. Então a vitória é certa. Confie nele, confie, deposite a sua confiança nele. Creia que ele vai te dar vitória, uma vez que você está alistada nesse exército de Cristo e não no exército de Satanás e não no exército do mundo. Creia nessas palavras, ele conhece as nossas angústias, ele conhece as angústias da nossa alma, né? Até nos momentos em a qual estivermos, às vezes, cansados de lutar, porque às vezes vem a fadiga, meu querido, vem o cansaço da luta, não é verdade? Isso acontece com todos nós. Aí existe aquele momento que nós temos que parar. E esse general por excelência, ele nos conhece, ele sabe o momento em que precisamos parar. E às vezes precisamos estar de lado um pouquinho para estarmos nos revigorando, recarregando as nossas forças, as nossas baterias, para que possamos voltar à luta, à guerra novamente. O salmista disse aqui que ele conhece as nossas angústias. Nós somos angustiados, queridos, mas jamais desamparados. O Senhor jamais vai nos desamparar. Nós podemos passar por um deserto, mas ficar nesse deserto, morar nesse deserto, jamais. O Senhor sempre vai nos dar uma direção para sairmos desse deserto. Ele sempre tem uma palavra para nós, uma palavra de consolo. A palavra diz, o Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria dele sempre vai vir no amanhecer. Sempre vai vir o refrigério. Ele sempre vai nos levar essas águas tranquilas. Sempre vai trazer esse refrigério para a nossa alma. Porque Ele é Deus, querido. E Ele é Deus e Ele é Pai, né? E Deus, Ele nos trata assim, Ele sabe nos tratar de todas as formas a qual nós precisamos. Se nós precisamos de um Pai, ali o Senhor está como Pai. Pai da eternidade, né? Se nós precisamos de paz, Ele está ali como o príncipe da paz. Se nós precisamos de um amigo, Jesus é o nosso melhor e verdadeiro amigo. Então tudo que nós precisamos está no Senhor. Se nós precisamos de uma direção, de alguém para nos ajudar a lutar nessa vida, nesta terra, neste mundo, nós temos o Senhor como nosso general de guerra. O Senhor Deus poderoso nas batalhas, que nunca perdeu uma. Nós temos Ele na nossa vida. Então Deus ele nos conhece. Deus ele sabe aquilo que precisamos. Então descansa nele. Tão somente continue alistado nesse exército. Tão somente não saia dessa fortaleza. Porque enquanto você estiver seguro nessa fortaleza, você vai ter suprimento. Você vai ser alimentado. Você vai ser aconselhado. Deus ele vai te dar sabedoria para lutar. Deus vai te dar sabedoria para continuar lutando. Porque, amados, em tempos de guerra, me veio isso aqui na mente agora, o exército costumava cercar uma cidade para que o exército inimigo ele não buscasse o alimento fora da cidade, né, nos campos, e assim morressem de fome, porque estavam fechados ali. Então o suprimento ia acabar e eles iam morrer de fome. Enfim, se não fosse de guerra, seria de fome. Com o Senhor não é assim que funciona, meu querido. Enquanto estivermos no Senhor, Ele é a nossa fortaleza. O mal não pode nos tocar, não pode nos atingir, porque Ele tem alimento para nós. Esse alimento, ele não acaba. Esse alimento, ele é eterno. Por quê? Porque esse alimento, ele é na nossa alma, esse alimento é no nosso espírito. Em se tratando aqui de espírito, nada pode tirar isso de nós, nada pode vencer isso em nós, porque estamos em Deus. Nosso espírito está no Senhor, estamos lutando no espírito e não na carne. Então, a qual exército você está alistado? Nesse exército de Cristo ou no exército do mundo? E o mundo jaz o maligno, né? Eu não queria usar uma outra palavra aqui para que não fosse muito pesada. Então, exército de Cristo ou exército do mundo? E o mundo jaz no maligno, ou seja, Satanás é que comanda este mundo. Então, meus queridos, você precisa sair. Se você não está no exército de Cristo, de uma certa forma você está
no exército do mundo. Você está sendo conduzido por esse exército. Você está compactuando com esse exército. Talvez você diga assim, mas que bobagem você está dizendo. Você está querendo dizer que eu estou do exército do diabo, que eu estou no exército de Satanás? Não sei, você que está dizendo. Eu queria que você pensasse, eu queria que você refletisse sobre isso. Pense. Quem que conduz a sua vida? Quem que comanda a sua vida? Talvez você fale assim, pense, sou eu mesmo. Aí eu te pergunto de novo, como você faz isso? Através da carne? Aí eu volto a te dizer que a palavra do Senhor diz, as nossas lutas são vencidas no Espírito. E para vencermos no Espírito, precisamos estar nesse exército de Cristo, que é a igreja do Senhor na face da terra invisível. Quando eu falo em igreja, meu querido, eu estou falando de igreja invisível, não estou falando de Assembleia de Deus, de metodismo, nada disso. Eu estou falando de igreja invisível. Essa igreja, ela existe e ela está aí de todas as formas que você pode imaginar. Formas, às vezes, que nós não entendemos e também não precisamos entender. O que precisamos é estar dentro da igreja de Cristo, na face da terra. Fora dela você não pode estar. Então, escolha um batalhão, se aliste e cai para dentro, meu filho. Cai para dentro porque é isso que você tem que fazer e é isso que eu tenho que estar fazendo. Porque ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem jeito. Não existe meio termo para esta palavra que eu estou te falando aqui. É a mais pura verdade, querido. Não existe pensamentos que você pode ter, não existe razões que você pode dar, livros que você leu. Se você crer, se você acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus, se você crer nela, que Deus te criou a sua imagem e semelhança, que tudo está escrito na Bíblia é verdade, você não pode considerar somente algumas coisas verdade e outras coisas mentira, ou tomar posse de algumas e ignorar outras. Não funciona assim. Se estamos dentro, estamos dentro. Vamos cair de cabeça. O Senhor, a palavra de Deus mesmo, ela diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Olha isso. Então, não existe morno. Água quente e fria. Não existe morno. A Bíblia fala até que esse morno, olha que palavra dura, o Senhor vai vomitar, assim que ele fala, da sua boca. Ele não se agrada com o morno. É aquela pessoa que está em cima do muro, entende? Aquela pessoa que fica em cima do muro ali. Eu ouvi uma ilustração que fala sobre essa pessoa que estava no muro. Vou tentar falar para você aqui. E ela é assim, a pessoa estava em cima do muro e ela não sabia se passava por lá de cá ou passava por lá de lá. E existia alguém em cima desse muro. E esse alguém disse assim para essa pessoa. Não, essa pessoa perguntou assim para esse alguém. Ô fulano, esse alguém seria Satanás, eu acho, né? Eu estou em dúvida aqui. Eu não sei se eu fico pro lado de lá ou se eu fico pro lado de cá. Aí, essa pessoa que era Satanás, né? Falou para ele assim, meu querido, não se preocupe porque o muro é meu. Olha que coisa, cara. Olha que coisa mais verdade. Que reflexão mais verdadeira. Ou seja, você ficar em cima do muro, você relaxa que você já escolheu um lado. Então, se você não escolheu um lado, alguém já escolheu por você, e esse alguém é Satanás, e você... Enfim, completa aí que eu não vou fazer isso. É algo muito duro, mas é a palavra de Deus e é a verdade. O mundo jaz o maligno, ele está aí para matar, roubar e destruir. Ele tem um exército de demônios que tem feito isso diariamente, matando muitas pessoas e levando para o inferno. Em contrapartida, existe o exército de Cristo, representando a igreja dele na face da terra, com seus anjos, guerreando, lutando contra as hostes espirituais da maldade. E aí? Qual que você vai querer? Qual exército você faz parte? Você precisa se alistar. Esse general precisa te conhecer. Procure ele. Se aliste quanto há tempo. Vá até ele e diga, Senhor, esse general é Jesus, eu estou aqui, eu quero me alistar para esse exército. Eu quero me dispor de tudo aquilo que eu acho, que eu penso. Eu quero que o Senhor me faça novo, eu quero andar conforme os seus mandamentos.
Porque todo exército, querido, existe um regimento. Acho que é essa a palavra. E se existe esse regimento no exército de Cristo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E você precisa estar de acordo com esse regimento. Então, eu quero andar conforme a palavra de Deus. E ali você vai se arrepender dos seus pecados. Vai reconhecer Jesus como Filho de Deus. Vai ser batizado nas águas. E depois no Espírito Santo. E vai ser treinado. E vai ser capacitado, não com as suas forças, não com o que você tem, com o que você acha que pode, com aquilo que o seu intelecto, com aquilo que você leu. Não, mas com aquilo que o Senhor tem para te ensinar através da sua palavra. Você vai ser um soldado de Cristo. Vai estar pronto para guerrear. Vai estar pronto para lutar pelos seus, pela sua família, pela sua casa, pela sua geração. Eu tenho dito isso que é muito, muito relevante. Você vai ser um general, você vai ser um soldado dentro da sua casa, lutando, um soldado de Cristo, lutando contra Satanás e as maldades dele. Já pensou que coisa mais linda? Você ser um representante do Senhor aqui na terra, você ser um embaixador de Cristo, isso é algo tremendo demais. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra hoje, querido. Como é linda a palavra de Deus. Então, é isso, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então tudo isso que nós precisamos, toda essa força, todo esse vigor, nós encontramos dentro dessa fortaleza que é o Senhor, que é nesse general. O Senhor, o general, ele é responsável por nós, querido, pelo seu exército. Eu acredito que seja isso que o Senhor tem para ministrar no nosso coração nesse dia. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. Que você reflita nesta palavra. Que o Espírito Santo, que é só Ele que tem esse poder de te convencer, Ele possa falar mais e mais ao seu coração e possa acender uma luz dentro de você, para que você tome uma decisão, querido. Você pode ouvir 1000 mensagens como essa, 1000 palavras como essa, que pode te trazer uma realidade espiritual grande. Mas se você não tomar uma decisão na sua vida, nada muda. Você precisa decidir, tá? E se você dá esse primeiro passo, decidir, eu decido, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Mas enquanto você não decide, nada acontece. Decida por Jesus. Decida pela sua palavra. Decida por obedecê-la, decida em negar a si mesmo, decida em orar, decida em ler a Bíblia, decida em ter comunhão com o Senhor e você vai ver que a sua vida ela vai mudar. Amém? Deus te abençoe. Tem sido um prazer muito grande compartilhar da palavra de Deus com você. Muito grande mesmo. Tem sido muito bom para mim e para você também que tem me acompanhado, eu acredito que tem sido bom, porque é Deus quem faz isso com a gente. Eu, às vezes, Deus ele ministra uma palavra no meu coração e às vezes eu não sei nem o que falar. E eu fico assim maravilhado de como que Deus ele nos capacita quando nós mergulhamos na palavra dele, como ele nos revela as verdades que estão aqui. Então isso é o Espírito Santo, querido, que move dentro de mim e que também está movendo dentro de você nesse dia. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.